A paz do Senhor, meus irmãos, que Deus possa abençoar cada um neste dia. Meu nome é Rafael Alves, sou da Igreja Assembleia de Deus em Campo Grande, que tem como pastor presidente pastor Alessandro Malafaia, sua esposa Aline Malafaia. Eu sou da congregação de Augusto Vasconcelos, amém, aqui em Campo Grande, Rio de Janeiro. Tem como nosso pastor dirigente pastor Dorico Ribeiro, sua esposa missionária Nájela Fernandes. Nós estamos aqui neste vídeo, nesse canal do YouTube. Nós temos por objetivo fazer vídeos de pré-aula da lição da Escola Bíblica Dominical, da revista Betel, da editora Betel. E nesse segundo trimestre nós estamos falando sobre as ordenanças bíblicas. E quem está comentando essa revista é o nosso bispo Abner Ferreira. Então ele está em cima desse comentário, desse material. Nós estamos fazendo a Escola Bíblica Dominical no segundo trimestre de 2024. Se você caiu aí no vídeo a primeira vez, quiser participar conosco, busque na internet a revista. Se você por um acaso não tem essa revista em mãos, na internet, na editora Betel, você consegue achar a revista e participar conosco aqui dessa aula. Já aproveito também para agradecer a empresa Coop Betel Rio, que tem nos abençoado com esse espaço aqui para gravarmos o vídeo. Que Deus abençoe a empresa. Se você quiser conhecer, só buscar nas redes sociais, Coop Betel Rio, uma empresa de assistência de enfermagem domiciliar, de acompanhantes. Então, se você tiver interesse, procure nas redes sociais, amém? Hoje nós vamos fazer um vídeo da terceira lição, né, que é a ordenança para congregar e prestar culto racional. Então nós vamos aqui fazer uma pré-aula para que nossos professores possam ter mais base, mais instrução, mais subsídio para, junto com o auxílio do Espírito Santo, poder dar uma aula mais completa, mais robusta para os nossos alunos. E hoje o tema da lição é justamente ordenança para nós congregarmos e prestarmos um culto racional. Então, como texto áureo, vem o texto lá de Romanos, capítulo 12, versículo 1, onde ele vai nos rogar para que, pela compaixão de Deus, a gente se apresente os corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Então, entenda aqui que ele está pedindo aqui, que o nosso culto a Deus seja racional, não seja baseado em emoções, ele seja um sacrifício vivo. Você abra mão de outras coisas, sacrifique outros desejos para cultuar o Senhor. Seja santo, seja um culto racional, seja um culto com reverência, com amor, com distinção, sabendo que o nosso Deus que você está adorando nesse culto, ele é santo. Então nós precisamos ser santos também. Então precisamos fazer as coisas para Deus nesse culto de forma santa, de forma limpa, zelosa. Isso ele está nos pedindo, e agradável a Deus. Então é isso que ele está falando, que é o nosso culto racional. Quando a gente vai fazer um culto ao Senhor, precisa ser de forma racional, raciocinando, fazendo as coisas da melhor maneira para o Senhor, de forma limpa, agradável a Ele. É isso que nós vamos destacar na lição para frente. Então a verdade aplicada, ela vem que uma característica marcante do nascido de novo é o desejo de estar reunido com o povo de Deus. Essa é a verdade que a gente aplica. Por isso a lição diz para congregar é se reunir, se ajuntar para prestar um culto racional ao Senhor. E quando a gente é nascido de novo, a gente se converte, a gente tem um novo nascimento, uma nova visão, uma nova caminhada. O nosso maior desejo é o quê? Estar reunido com o povo de Deus. Por quê? Porque o povo de Deus vai falar o que a gente entende, vai falar o que a gente gosta, vai falar, vai conviver, vai fazer as coisas que nos agradam, porque é tudo no mesmo sentido, na mesma unidade de adorar o Deus que eu sirvo, que eu me converti, que eu aceitei, que eu confessei. Então eu quero estar num ambiente em que se fale sobre Ele, que se façam as coisas que Ele gosta, que adorem Ele junto comigo. Então é um ambiente, quem nasce de novo, quem se converte, quem tem amor por Deus, ele quer estar envolvido, pensar nas coisas de Deus,
fazer as coisas de Deus, ele tem seu prazer nessas coisas, nas coisas que estão envolvidas no Deus que ele confessa como Senhor e Salvador. Então isso a gente precisa destacar para os nossos alunos. Se você não tem prazer nas coisas de Deus, se as coisas de Deus para você é chato, se o evangelismo é chato, se a leitura bíblica é chata, você precisa pedir ao Espírito Santo para se converter de novo, para se converter de verdade, ter um encontro real com Cristo, para que você tenha prazer na lei do Senhor, prazer na obra do Senhor, prazer em falar de Deus, tem prazer em estar envolvido nas coisas de Deus. As coisas de Deus não vão ser um peso para a sua vida, vão ser uma coisa agradável de fazer, de carregar. Isso é a gente ter um culto racional, isso é quando a gente está novo convertido, quando a gente está nascido de novo, é o primeiro amor, é a chama das coisas de Deus. Então é isso que vai fazer a diferença, é isso que a gente precisa buscar, é esse amor que a gente vê lá em Moisés, lembra? Quando Hebreus vai dizer que ele largou tudo no Egito, para quê? Para ficar com o povo de Deus, para se envolver com as coisas de Deus. Ele largou o luxo, ele largou o destaque, tudo que tinha de melhor no Egito, ele largou para lá e foi viver com as coisas de Deus. É a mesma coisa Paulo, quando ele vai dizer, olha, eu tinha cidadania romana, eu era rico, eu tinha as coisas, mas considero isso tudo como esterco, isso passou, agora o que me interessa é os santos, é as coisas de Deus, é pensar nas coisas de Deus, é fazer a obra. E é esse desejo, é esse entusiasmo que a gente precisa buscar para quem está nascido de novo. Por isso ele está falando, congregar e culto racional é um prazer para quem está nascido de novo. Por isso é o desejo de estar reunido com as coisas, com o povo de Deus, é porque a gente vai ver sempre as coisas que Deus gosta de estar envolvido. Então é esse nosso desejo, isso que a verdade aplicada está falando. A gente tem que destacar para o nosso aluno que o nosso desejo, prazer tem que estar nas coisas do Senhor. O texto de referência é um texto muito lindo que ele usa, Salmo de número 84, onde ele vai falar que até o pardal encontrou casa e a andorinha ninho para si, e sua prole junto dos altares de Deus. Então veja bem, se o próprio andorinha, se a própria pardal encontrou casa, encontrou ninho, encontrou lugar de descanso, encontrou lugar de socorro, encontrou lugar de conforto dentro da casa do Senhor, imagina nós que somos a coroa da criação. Imagina um homem que Deus fez, que Deus soprou o espírito de vida em nós. Então nós precisamos ter esse mesmo prazer, entender que a casa do Senhor é como se fosse um ninho para nós, é um lugar de segurança, é um lugar de refúgio, é um lugar de descanso, é um lugar de alimentar-se, sabe? Então quando a gente tem esse prazer, entende que no altar do Senhor é isso que a gente encontra, eu vou estar querendo sempre estar lá. Quem não gosta de voltar para o ninho? Quem não gosta de voltar para casa, para o lugar de conforto, para o lugar de segurança, um lugar de descanso? Quem não gosta? Então a gente precisa entender que o lugar do crente, onde ele vai achar essas características, é na casa do Senhor. E aí ele ainda vai dizer, ó, bem-aventurados que habitam na tua casa, louvar-te-ão continuamente. Olha só, habitar. Bem-aventurado quer dizer mais do que feliz, acima de feliz, mais do que feliz. Então, ele é quem vai ser mais que feliz? Aqueles que habitam, que estão sempre na casa do Senhor, prestando culto racional, congregando com o povo de Deus. É esse povo que vai à casa do Senhor, que tem prazer em estar na obra do Senhor. Eles habitam. Então, eles vão ter o prazer de quê? De louvar o Deus Todo-Poderoso continuamente. Isso é coisa linda. Aí ele ainda vai completar no versículo 10. Ele vai dizer, porque vale mais um dia nos teus átrios do que em qualquer outra parte 1000. Eu prefiro estar à porta da casa do Senhor a habitar nas tendas da impiedade. Olha esse versículo, destaque ele para o seu aluno. Coisa linda, meu. O nosso salmista ele está dizendo, mas vale um dia na casa do Senhor louvando, engrandecendo e adorando o Deus Todo-Poderoso do que em outro lugar qualquer, meu. 1000 dias, entende? Então é melhor estar na casa do Senhor um dia
do que 1000 dias no shopping, 1000 dias no cinema, 1000 dias no estádio de futebol, 1000 dias na rua soltando pipa, 1000 dias aonde você fica aí em qualquer lugar passeando, na praia, no cinema, viajando. O salmista está dizendo, um dia na casa do Senhor é muito melhor do que isso tudo aí. Aí ele ainda vai dizer que ele prefere, não precisa nem estar dentro da casa, ele pode ser o porteiro na casa de Deus, que vai ser melhor para ele do que habitar na tenda, dentro da casa da impiedade. Olha que coisa interessante, o salmista está valorizando mais o portão da casa do Senhor do que viver dentro das casas aonde há impiedade, aonde não há presença de Deus, aonde reina o pecado, aonde reina só os desejos da carne, a concupiscência dos olhos. Olha que coisa interessante, prazeres da carne, concupiscência dos olhos, soberba na vida, não são suficientes para ser melhor do que está à porta da casa do Deus Todo-Poderoso. É isso que o salmista está falando. Então o nosso prazer tem que estar dentro da casa do Senhor. Olha, infelizmente, quantos cristãos trocam a casa do Senhor por qualquer coisa, meu. Por um jogo de televisão, futebol na televisão, por um churrasco, por um cinema, por um shopping, por uma praia. Tudo é motivo para deixar a casa do Senhor e fazer outras coisas. Já reparou? Infelizmente, essas pessoas ainda não estão convertidas completamente, ainda não têm o seu prazer na lei do Senhor, o seu deleite ainda não está em Deus, ainda está nas coisas materiais. Isso é um perigo, e é sobre isso que a gente vai estar falando na lição. E depois ele vai para Hebreus capítulo 10, no versículo 25, aonde a gente tem que estar atentos a não deixarmos a nossa congregação, como é costume de alguns, antes admoestarmos uns aos outros, tanto mais quando vedes que vai se aproximando aquele dia. Que ele está falando que a gente não deve deixar a casa do Senhor como muitas pessoas fazem, faltam os cultos, não vai mais para as obras. Para quê? Para ficar em coisas, prazeres da carne, prazeres cotidianos, e quando na verdade deveríamos estar na casa do Senhor, um ou outro edificando, um ou outro admoestando para continuar firme. Por quê? Porque o dia do Senhor está chegando. Aí ele diz, quanto mais quando vedes que vai se aproximando o quê? Aquele dia, o dia do arrebatamento, o dia que o Senhor Jesus vai buscar. Então nós vamos para a casa do Senhor, nos congregar, para quê? Para que a gente estimule um ao outro. Continua firme, meu irmão, continua firme, renuncie o pecado, continue buscando ao Senhor, Ele vai vir nos buscar, isso vai passar, a igreja vai ser arrebatada, nós vamos para uma cidade onde não tem choro, onde não tem lágrima, onde não tem enterro, as ruas são de ouro, lá nós vamos ter um corpo glorificado, onde não teremos doença, lá nós vamos ser como Cristo, nós vamos conhecer o que nós conhecemos hoje em paz, nós vamos conhecer por inteiro. Então por isso é importante congregarmos e não sermos como aqueles que abandonam a congregação. Então destaque isso para o seu aluno aí na aula, para que ele tenha esse entendimento que é importante estarmos na casa do Senhor. Isso é só a parte inicial, né, nos textos que ele já deixou, e como introdução a gente vem dizendo que muitos deixam de congregar por qualquer motivo. É o que nós estávamos falando agora do texto. As dificuldades e as lutas da vida jamais deverão ser empecilho e desculpa para alguém deixar de participar das atividades da igreja. Olha que interessante, lá o salmista diz que é ninho, que o pardal encontrou casa e a andorinha ninho para si, e nós encontramos nos seus altares, Senhor, Rei meu e Deus meu. Muito pelo contrário, quando você está passando pelas lutas, pelas dificuldades, aí mesmo é que você tem que correr para a casa do Senhor, porque lá é o teu descanso, lá é onde você vai ter fortalecimento, é onde os irmãos vão te ajudar, onde a presença do Senhor vai te fortalecer, vai te renovar, vai te sustentar, entende? Então muitas pessoas, é no momento de maior dificuldade que deve ir, e é justamente eles ao contrário, quando as lutas vêm, quando as decepções chegam, as traições chegam, aí as pessoas falam assim, eu não vou para a igreja não, eu estou desanimado,
aconteceu isso, aconteceu aquilo, minha esposa me traiu, foi embora, eu tive um problema financeiro, não tenho mais carro para ir para a igreja, é isso, é aquilo. Aí as dificuldades da vida ele usa como empecilho, como dificuldade para não poder ir para a igreja. Mas quando a palavra está dizendo justamente ao contrário, que é lá que a gente encontra ninho, é lá que demonstramos uns ao outro, é lá que fortalecemos uns aos outros, é lá que a presença de Deus se manifesta, é lá que o Deus renova o povo, que tem bênçãos espirituais. Então nós temos que destacar para o nosso aluno que dificuldades na vida sempre nós teremos, aflições sempre nós teremos, mas temos que continuar aí na casa do Senhor, louvando e engrandecendo a Ele. Jesus era perseguido, mas continuava indo às sinagogas. Os fariseus, os escribas, eles não gostavam de Jesus e eles eram responsáveis pelas sinagogas, mas Jesus não se deixava abater por isso, continuava indo nas sinagogas, continuava fazendo a obra, continuava curando, libertando, transformando dentro das sinagogas, independente de gostarem ou não. Jesus não usava a perseguição, os perigos como desculpa não, meu. Ele encarava assim mesmo, porque ele sabia que era lá que ele tinha que ir, era na sinagoga, era se congregar, era mostrar, era ler a palavra. Então ele ia, ele, os seus discípulos, independente de qualquer circunstância. Enquanto hoje nós, qualquer coisinha, não vou na igreja não. Então destaque isso para o seu aluno, que a gente não pode cair nessa cilada aí de arrumar desculpa para não ir para a casa do Senhor, entende? Então nós vamos lá, capítulo 1, não deixando de congregar, né? Então a palavra grega, hebraica, garral e eda, significa assembleia e congregação, são termos mais frequentes para designar reunião em Israel, são esses termos que ele usa. E quando a gente traz isso para o português, a gente vai ver que congregar-se é juntar-se, reunir-se, ligar-se, agrupar-se, para quê? Para ter uma cobertura espiritual. Aqui que é interessante, eu não posso deixar de me congregar, de ir à igreja, de participar, para que eu não perca essa cobertura espiritual aqui. Então a gente precisa entender que a gente não pode deixar de ir à casa do Senhor, porque tem propósito. A gente vai para receber renovo espiritual, existe uma cobertura lá desde que Deus levantou o povo de Israel, por isso eles se congregavam lá, tinha a tenda da congregação, porque era onde Deus aparecia e falava com o povo. A mesma coisa é nós, dentro da igreja a gente se reúne, se agrupa para termos uma cobertura espiritual, para termos a presença de Deus. E um membro vai fortalecendo o outro. Destaque isso para o seu aluno. Quando a gente se reúne, além de termos a cobertura espiritual, um membro precisa fortalecer o outro, e não o contrário, um membro desanimar o outro, um irmão desanimar o outro. Não é assim. Quando a gente vai se congregar, eu não posso deixar de me congregar, de me reunir, de ir para a igreja, para os cultos, porque lá eu sei que vai ter um irmão que vai me dar uma palavra, lá eu sei que vai ter um irmão que vai me dar um testemunho e vai renovar minhas forças, lá eu sei que tem um irmão que pode me dar uma ajuda, uma situação que eu estou passando. Então é lá que a gente vai encontrar essa cobertura, essas bênçãos que Deus tem para nós. Por isso a gente não pode deixar-se de congregar. Mas o irmão falou isso, mas aconteceu aquilo. Não importa, meu. Nós somos falhos, irmãos têm dificuldade, mas você continua indo, continua se reunindo, você perdoa um ao outro, você se conserta com seu irmão e as coisas de Deus vão abençoando e você vai crescendo na caminhada. Então destaque para o seu aluno, não podemos deixar de se congregar, de se reunir em locais, em cultos para fazer a obra do Senhor. E aí a gente vê como ponto de partida dessa lição que a unidade, Deus ordena a bênção e a vida. Por isso é importante a congregação. Quando a gente se reúne, quando a gente deixa as nossas diferenças de lado, a gente se reúne em um só objetivo, como aquele lá em Atos fala, que eles eram unidos e unânimes em um só propósito, na doutrina dos apóstolos, na partir do pão. Eles não tinham, ninguém tinha diferença, todos tinham as mesmas condições,
eles eram unânimes, eles eram unidos. Aí você vê como Deus agiu, como o Espírito Santo desceu, como o Espírito Santo renovou, batizou com o Espírito Santo, quantos milagres, quantas conversões, porque eles estavam ali unidos, e sobre a união vem as bênçãos do Senhor. Por isso o salmista vai dizer: ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Não é um culto um dia ou dois, não, é viver, é continuidade em união. A gente precisa estar sempre em união para que as bênçãos do Senhor sejam derramadas, porque Deus ama que os irmãos vivam em união. Então, destaque isso para o seu aluno, e a gente entra no capítulo 1.1, o que significa igreja e sua missão, né? A congregação, a igreja, o que significa? Significa a união de todos aqueles que foram escolhidos por Deus, todos aqueles que confessam Jesus como Salvador. Eles se reúnem e formam o quê? A igreja. Aqueles que creem no Senhor, aqueles que confessam Jesus como único e suficiente Salvador, eles se reúnem e formam a igreja. Então isso é para todos. Todos que têm Jesus no coração precisam se reunir. Isso que significa a igreja. A igreja, quando faz essa característica, ela é chamada de quê? De corpo de Cristo. E aí Cristo é o cabeça. Então destaque isso para o seu aluno. Igreja significa reunião daqueles que são salvos e remidos, daqueles que confessam a Deus como único e suficiente Salvador. Depois, quando eles estão reunidos, eles significam o quê? Corpo de Cristo, com Cristo sendo cabeça. Então o corpo não tem como você andar e deixar o pé para trás. Não tem como você andar e esquecer a orelha, esquecer a mão. Anda todo mundo junto para formar um só corpo. Então destaque isso para o seu aluno. Esse é o significado da palavra igreja. E aí ela ainda tem mais um, que é o que? Eclésia, que é justamente a assembleia pública. Porque era assim que eles eram vistos. Quando eles estavam reunidos lá na igreja primitiva, eles eram uma assembleia, eles formavam uma publicidade ali, eles faziam os cultos chamados para fora. Ou seja, existia um grupo que não aceitava Jesus, existia um grupo que não aceitava, não cria no Senhor Jesus. E aí essas pessoas que criam e confessavam Jesus como único e suficiente Salvador, eles eram literalmente chamados para fora daquele grupo maior que não cria em Jesus. É esse sentido que a palavra eclésia está falando. É uma reunião daqueles que estão fora dos que não aceitam Jesus. É justamente a igreja é a reunião dos salvos e remidos de um grupo maior que é o mundo que não crê em Jesus. Então nós somos chamados para fora do mundo, para nos reunirmos em assembleia e louvarmos e engrandecermos o nome do Senhor. Então isso significa igreja. Igreja significa reunião daqueles que creem em Jesus como único e suficiente Salvador e são chamados para fora da sociedade mundana que desfama, que despreza as coisas de Deus. Então a gente está dentro de um grupo maior chamado para fora. Isso é eclésia. Então a igreja é o referencial, é aquela que não se contamina com a sociedade maior, que não tem compromisso com Deus. Nós fomos chamados para fora desse grupo. Então, por isso, nós somos eclésia, é assembleia chamada para fora. Então, destaque isso para o seu aluno. A importância de você conviver em igreja, porque é nesse grupo que fala das coisas de Deus. Porque no grupo maior, que é o mundo, a sociedade, não tem nada de Deus. Então, você tem que sair daquele grupo maior para ficar num grupo chamado para fora daquele ambiente, um grupo menor, onde tem um grupo que só fala das coisas de Deus. Isso significa igreja. E aí depois o nosso comentarista ainda traz o que? A missão da igreja. Para que a igreja se reúne? Para que ela é chamada para fora? Então a primeira missão é evangelizar. Por quê? Nós fomos chamados para fora de um grupo que não congrega com Deus, que não tem as coisas do Senhor. Então, esse grupo de fora, ele vai evangelizar aquele grupo maior para que mais pessoas venham para fora.
para que as pessoas percebam que esse grupo menor chamado para fora tem alguma coisa diferente, tem alguma coisa de especial. Era assim a igreja primitiva. Eles eram unânimes, eles eram parceiros, eles ficavam firmes na palavra, na doutrina dos apóstolos. E aí a Bíblia diz que todos os dias acrescentava o Senhor aqueles que iriam se salvar. Ou seja, mais pessoas saíam para fora, percebiam neles alguma coisa diferente e saía daquele grupo maior para ir para o grupo onde tem só as coisas de Deus. Isso é a igreja. Primeira missão, evangelizar. A segunda missão, cultuar e adorar a Deus, né? Quando a gente está evangelizando, a gente está buscando pessoas para nos reunir, para ficar num ambiente onde a gente consegue prestar o culto racional, onde vai só falar de Deus, onde as vontades da carne serão deixadas de fora, onde o corpo vai ser um sacrifício vivo, porque você tem desejo de fazer outras coisas, mas você abre mão, sacrifica esses desejos para fazer as coisas de Deus, para ter uma vida em santidade, para ter um culto agradável, para mostrar ao Senhor que você tem prazer de estar na casa dele, de ter prazer de estar na sua presença, que o pecado, a concupiscência, os desejos da carne não são maiores na sua vida do que o desejo de adorar o Senhor, de santificar o Senhor. Então é isso que serve a igreja, para a gente se reunir, adorar e cultuar o Senhor e fazer a diferença para evangelizar aqueles que não têm Cristo. Por isso, a nossa segunda missão é cultuar e adorar a Deus. Em terceiro lugar, praticar o que? A mordomia, né? Destaque para o seu aluno. Uma das funções da igreja é ajudar um ao outro, ser mordomo, pegar as coisas que Deus confiou a você para abençoar outras pessoas que também confiam em Deus. Nós não temos nada, tudo que nós temos é porque Deus dá, é porque Deus permite. Então eu sou o quê? Um mordomo, um gerente. A coisa está na minha mão, mas não é minha, é Deus que concedeu para mim. Então eu tenho que, por obrigação, pegar as pessoas que estão à minha volta, que Deus quer abençoar também, e usar aquilo que está na minha mão da melhor maneira para abençoar meu irmão. Isso é mordomia, isso é poder participar da igreja, ajudar o próximo. Aí essa é a função da igreja. Lá na igreja primitiva diz que eles vendiam seus bens e repartia aos pés dos apóstolos. Eles vendiam e toma aqui, fulano está precisando comprar isso, toma o dinheiro, fulano está precisando comprar aquilo. E a igreja não tinha necessidade nenhuma, todos eles tinham alimento, todos eles tinham vestimenta, todos tinham casa, todos tinham tudo que era necessário para viver, porque um ajudava o outro. Então essa é a função da igreja também, ser mordomo, fazer um ao outro ajudar o próximo, né? E por último, nosso comentarista diz que a função da igreja é o quê? Local de ensino, de discipulado, para aprendizado da vida cristã. A igreja tem essa função também de ensinar uns aos outros, de ensinar a palavra. Por isso diz lá, eles eram perseverantes na doutrina dos apóstolos. Os apóstolos, os discípulos de Cristo, agora eles são chamados de apóstolos. Eles vão ensinar o que aprenderam com Cristo, eles vão repassar o conhecimento para que todos tenham acesso. As pessoas que nunca ouviram Jesus estão aprendendo exatamente o que Jesus falou através dos apóstolos. Então era uma doutrina sã, uma doutrina limpa, saudável, porque estava sendo repassado aquilo que Cristo ensinou. Então destaque isso para o seu aluno, a função de ensino. Por isso a igreja se dedica à escola bíblica dominical, congresso, essas coisas para ensinar o povo a palavra de Deus. Então destaque isso. E também serve para que a gente aprenda um com o outro, com a vida do outro. O outro às vezes está passando por uma situação que a gente está passando também. Às vezes o outro está numa situação que a gente está vivendo também. Aí ele dá um testemunho, foi curado de uma enfermidade, foi curado de uma situação, ele recebeu uma bênção financeira. Então você vê aquilo ali, serve de aprendizado para a nossa vida, para saber que Deus fez lá, vai fazer na minha também. Então renova a nossa fé até que a gente fique como uma estatura, uma unidade na fé melhor. Então para isso a igreja serve, a missão, destaque para o seu aluno, evangelizar, adorar
ajudar uns aos outros e ensinar a vida cristã, ensinar a palavra de Deus. Para isso a igreja foi chamada. Então a gente tem que entender que a gente vai nos reunir um com o outro através do serviço, através do evangelismo. É isso que vai fazer a diferença. É um povo que edifica, é um povo que glorifica, é um povo que evangeliza. Para isso tudo é a igreja, isso é esperado da igreja: edificação, glorificação de Deus, evangelização. Então tudo isso é esperado. Temos que destacar para os alunos: tudo isso é função da igreja. A igreja precisa estar dentro dessas funções, de edificar uns aos outros, de glorificar, de evangelizar. Então destaque isso para o seu aluno. E aí no capítulo 1.2, a gente vai ver que o nosso comentarista diz que os que habitam na casa do Senhor são bem-aventurados. Então, bem-aventurado é mais do que feliz. O salmista diz, que a alma dele está anelante, desfalece pelos átrios do Senhor, que ele prefere estar na casa do Senhor e na sua porta do que habitar nas tendas da impiedade. Então a gente precisa entender que a nossa felicidade está em estarmos na presença do Senhor, estar envolvido nas coisas de Deus. É isso que tem que trazer alegria para o nosso coração. E aí a gente tem que estar na casa do Senhor como? Com espírito voluntário, com alegria no coração. Não podemos abrir mão de frequentar os cultos, Então aqui destaque para o seu aluno. Olha o que o salmista está falando: bem-aventurados que estão na casa do Senhor. Então precisa ter uma alegria, um prazer. Poxa, eu sou mais do que feliz estando aqui. E muitas pessoas pensam ao contrário, carregam a igreja como peso. Eu não fui não sei aonde, todo mundo foi para uma festa, eu vim para a igreja, que coisa. Não, meu, alegra o teu coração. A casa do Senhor é o melhor lugar onde você pode estar. Nós precisamos destacar isso para o nosso aluno. Quando eu vou para a casa do Senhor, eu preciso ir com entusiasmo, com espírito voluntário. Eu abri mão de ir para outros lugares porque eu entendo que a casa do Senhor é o melhor lugar, que cultuar Ele é o melhor lugar. É melhor estar na casa do Senhor do que estar em outro lugar. É melhor estar nas portas da casa do Senhor do que na tenda da impiedade. E infelizmente muitas pessoas estão perdendo essa euforia, esse entusiasmo. Tudo é motivo. Não, hoje eu vou ali, amanhã eu vou no culto. Não, meu, quem tem alegria, o salmista vai dizer assim, alegrei-me quando disseram. Não é quando eu chego lá não, é quando disseram, vamos à casa do Senhor. Ele já estava eufórico. Nós vamos na casa do Senhor, hoje vai ter culto, hoje eu vou, aqui, graças a Deus, é ânimo, a pessoa se arruma com boa vontade, as pessoas se preparam, tá eufórico, você vai para onde? Vou para a igreja e tal, ele liga, ele avisa, ele chama os companheiros, ele chama alguém, vamos lá na minha igreja, vamos fazer uma visita, ouvir um louvor, vamos lá, tem ânimo. Então é isso que a gente precisa destacar para o nosso aluno, que é bem-aventurado quem faz isso. Você não está perdendo tempo não, você está sendo edificado, você está sendo abençoado em ir à casa do Senhor. A tua alegria precisa estar lá. Você é crente, você se converteu, você precisa ter prazer nas coisas de Deus, e as coisas de Deus estão na igreja, estão na casa dele. É onde se reúne o povo chamado para fora, um povo com a mesma característica sua. Se você vai para outros lugares, são pessoas que não têm a mesma característica, que não falam o mesmo idioma seu. Você fica sem ambiente. O crente, quando ele vai para lugares que não tem a presença de Deus, ele fica fora de ambiente, ele fica sem encaixe naquele lugar. Porque as pessoas estão falando coisas que não são de Deus, as pessoas estão ouvindo músicas que não são de Deus, a pessoa está vendo coisas que não são de Deus. Então, aquilo ali deixa o crente fora de ambiente. Por isso que ele está dizendo, não abra mão de frequentar o culto, destaque para o seu aluno, não deixe que as coisas do dia a dia tirem a vontade de você frequentar o culto, de você participar da casa do Senhor, porque você precisa ter alegria ali, porque é ali que está falando a sua mesma língua, meu irmão. Então,
nós precisamos destacar isso para os nossos alunos e pedir. Olha que coisa interessante, o salmista pede e diz que vai buscar uma coisa. Ele pede uma coisa, Senhor, e a buscarei. O que é? Bens materiais, dinheiro, saúde, casa, carro, as coisas cotidianas do dia a dia. Olha o que ele está dizendo, eu vou pedir e vou buscar o Senhor o quê? Que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida. Para quê? Para contemplar a formosura do Deus que eu sirvo, para sentir a presença de Deus sempre, para ouvir as coisas de Deus. É isso que tem que mover o nosso coração. Você tem que ter entusiasmo. Tomara chegar logo o dia do culto, tomara chegar o dia do evangelismo. Eu estou com ansiedade de participar, eu estou com ansiedade de louvar o Senhor. Por mais que esteja lutas, por mais que esteja dificuldade, eu chego lá, eu encontro a presença de Deus que muda a história. O salmista pede para ir para a casa de Deus. Então destaque isso para o seu aluno. E o capítulo 1.3, como é bom e agradável que os irmãos vivam em união. Ir para a igreja, congregar-se, né? A ordenança para se congregar é para justamente vivermos isso aqui, assim como o povo primitivo vivia, a igreja primitiva vivia. Eles tinham prazer, estavam unânimes no propósito, em união, na doutrina dos apóstolos, no partir do pão, tudo deles era unânime, eles tinham prazer de estar junto. E aí lá, nessa união, como nós falamos no início, o Senhor derramava bênção, o Senhor derramava vida, renovava eles, curava eles, restaurava a força deles, abençoava eles, dava sustento a eles. Por quê? Ó, quão bom e quão suave é que nós vivamos em união. Dentro da igreja, há a oportunidade de você se reunir com outros crentes. É a hora que você se conecta um com o outro, que se fortalece, um membro ajuda o outro. Olha que coisa interessante. O fogo arderá continuamente no altar. E aqui a gente precisa destacar para os nossos irmãos o seguinte, que hoje em dia, principalmente depois da pandemia, o que aconteceu? Foi criado os cultos online, né? Os cultos à distância, né? Onde você participa da sua casa e vê a pessoa fazendo o culto lá. Isso é importante, porque ajuda as pessoas que não conseguem chegar à igreja, porque na época a gente não podia se reunir. Mas entenda, isso tem que ser uma exceção. É um dia que você não pode ir, é um dia que está uma emergência, você está indisposto, ou está chovendo, sei lá, tem algum impedimento que você não consegue ir, você lança a mão do culto online para louvar, ouvir a palavra. Mas a gente não pode abrir mão de irmos à casa do Senhor e nos reunir, porque a Bíblia diz que o fogo arderá continuamente no altar. É na igreja que está reunido o povo, é onde o Senhor derrama da unção, do poder. Mas lá em casa ele não vai derramar? Sim, meu irmão, ele pode te batizar em casa, ele pode te curar em casa, você pode receber renovo do Espírito Santo em casa, sim, mas na presença de todos os irmãos, junto na igreja, você vai ter a oportunidade de ter uma presença de Deus maior, de ter uma bênção do ambiente maior. A igreja, sobre a igreja existe uma cobertura espiritual, então todo mundo que vai ali está cumprindo uma ordenança de Deus, e a Shekinah de Deus é maior naquele ambiente, porque está reunido todos ao mesmo tempo, vivendo em união e unidade de pensamento. Então o Senhor derrama a unção naquele ambiente. Existe um pastor, existe uma autoridade espiritual para te abençoar, para impetrar uma bênção, para ungir a sua mente, para poder colocar a mão sobre a sua vida. Então a igreja valorize essa oportunidade, né? É uma oportunidade de termos uma comunhão, um amor fraternal, né? Uma oportunidade de você cooperar um com os outros. Então por isso é importante irmos para a casa do Senhor, para eu conhecer o meu irmão que está do meu lado, para eu saber as dificuldades dele, e às vezes eu posso ajudar. Às vezes você é um empresário e tem um irmão que é um funcionário, está precisando de um emprego, você está precisando de um trabalhador. Chega na igreja, você abençoa ele dando um emprego. Olha que coisa. Em casa você não vai saber.
Na igreja eu conheço pessoas que foram curadas por Deus, que foram libertas por Deus. Eu estou vendo o poder de Deus agir naquela pessoa. Eu vejo a pessoa ser curada ao meu lado. Eu vejo testemunho. E em casa eu não participo. Em casa eu não vou conseguir ver essas coisas. Eu não vou conhecer a pessoa que está do meu lado. Eu não vou poder dar a mão a alguém. Eu não vou poder liberar uma bênção para a vida de alguém que está ali do meu lado. Eu não vou poder fazer um ato profético. Quando às vezes o pregador fala, levante a mão, repita aí, atos proféticos. Na igreja a gente consegue fazer. Então por isso a gente tem que estar sempre dedicando a irmos e estarmos presentes na igreja, apesar dessa facilidade do culto online. Então não abra mão da presença, não abra mão do culto presencial, de você conhecer, de você trocar experiência, de você ter o olho no olho com alguém, você poder dar um abraço em alguém, você poder apertar a mão e dizer a paz do Senhor, meu irmão. Um sorriso muda a história. Às vezes você em casa está triste, está cabisbaixo, você vai para a igreja, alguém te abraça, te dá um sorriso, te dá uma palavra de ânimo, as coisas mudam. Então não abra mão, destaca isso para o seu aluno, para que a gente possa ter sempre a vontade e o prazer e a alegria de nos reunirmos, de nos congregarmos, para que a gente possa receber a porção de Deus naquele ambiente, apesar de hoje em dia termos essa facilidade do culto online. Não abra mão da presença da congregação uns nos outros. A unidade espiritual, ela é mantida pela lealdade, a verdade e pelo andar segundo o Espírito. Então a gente precisa estar nesse ambiente para conseguir estar ali com nossos irmãos, andarmos com as pessoas que andam em Espírito de Deus, vivemos uma vida ali, comum, em unidade com aqueles irmãos, para que a bênção venha sobre nós, porque é o que o salmista diz: ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam união, será como a unção, como o óleo que desce pela barba de Arão, o sacerdote, Deus derramou unção com ele e está comparando a vida em unidade e na igreja com aquela unção que derramou sobre o sumo sacerdote. Olha que interessante. Então vamos destacar isso para o nosso aluno. Aí a gente finaliza o capítulo 1 e aí veio: eu ensinei que a palavra de Deus nos esclarece que precisamos congregar. Tudo isso que foi falado é para que a gente chegue à conclusão sobre a necessidade de estarmos presentes sim nos cultos da nossa igreja, seja quarta, seja sexta, seja sábado, seja domingo, seja quando for. Se a tua igreja tem culto, procure sempre ir participar, se dedicar, estar junto ali, porque é ali que Deus derrama da sua unção, da sua bênção, e a sua vida será hiper abençoada por você estar participando daquele culto ali por alguns momentos. Então destaque isso para o seu aluno. Aí no capítulo 2 ele já vai dizendo: não perdendo o desejo de congregar. Isso aqui é muito interessante. Infelizmente muitas pessoas na caminhada eles vão perdendo ânimo, eles vão perdendo a vontade de congregar. Por quê? Porque aí eles começam a olhar para as pessoas como nós que temos falhas. Enquanto que na verdade você precisa entender que ali é um culto para Deus Todo-Poderoso, que não há falha, não há mudança, não há variação no Senhor. Quem foca em Deus não se decepciona. Mas quando eu começo a tirar o foco de Deus e colocar no homem, aí o negócio começa a dar problema. Por quê? Porque dentro da igreja eu vou ver pessoas que não estão ligadas, vou ver pessoas que estão meio desanimadas, vou ver pessoas que estão mais animadas, mais eufóricas. Na igreja a gente encontra pessoas de todos os níveis de vida espiritual. Existem pessoas que estão mais fracas, existem pessoas que estão meio mais ou menos, e existem pessoas que estão mais espiritualmente mais animadas. Então, quando eu começo a olhar para isso, eu vou começar a me decepcionar. Foi exatamente o que aconteceu com Pedro. Quando ele estava focando para Jesus, o mar estava batendo, o barco estava balançando, o raio estava caindo, mas ele estava andando sobre as águas. Aí quando ele tirou o foco de Cristo e olhou para as circunstâncias, ele afundou. Então a gente tem que destacar para o nosso aluno
que muitas pessoas se decepcionam. Ah, o pastor falou uma coisa, eu não gostei. Ah, meu irmão traiu e falou alguma coisa, eu não gostei. Ah, meu irmão fez uma atitude que ninguém falou nada, vive no pecado e ninguém fala nada. Meu irmão, não fique olhando as pessoas. Deus cuida da obra, Ele cuida, Ele traz juízo, Ele é o juiz, Ele toma conta, Ele recompensa. Deus dará conta, cada um dará conta de si para Deus. Destaque para o seu aluno. Não podemos cair nessa astuta cilada do inimigo de ficar olhando as pessoas, porque aí entra a frieza espiritual e aí você começa, hoje eu não vou não, hoje é culto infantil, não vai ter ninguém, hoje é aquele irmãozinho lá que vai pregar, não vou não, porque você começou a colocar o olho em outras pessoas, nas pessoas que são falhas como você. Então nós precisamos destacar para o nosso aluno que para não perder o desejo, eu tenho que saber que o culto é para Deus. Quem tem que aceitar o culto é Deus. Se as pessoas fazem alguma coisa comigo, não tem problema, eu continuo adorando a Deus, eu continuo louvando a Deus. Quem tem que aceitar o culto é o Senhor. Enquanto você acha que tem que ser o dono do culto, que as coisas têm que acontecer para você, as pessoas se desanimam. Não me deu uma chance de pregar. Eu fui e não me deu uma chance de falar, eu não vou mais não. Não, meu. Você não foi lá para você falar, você não foi lá para você pregar, você não foi lá para você cantar. Você foi lá para adorar o Senhor com a sua vida, com o seu culto racional, com o seu sacrifício vivo, com a sua santidade. Se teve chance ou não, se alguém falou contigo ou não, isso tudo faz parte e tendo ou não faz diferença, porque o objetivo é louvar ao Senhor Todo-Poderoso. Então coloque o foco no Senhor, destaque isso para o seu aluno. E aí ele vem falando agora consequências ao deixar de congregar. Aqui começam os problemas. Enquanto que a gente estava falando que congregando a gente tem as bênçãos, a gente tem a cobertura espiritual, a gente tem aquela parte de evangelizar, as missões da igreja, nós estamos reunidos, estamos sendo abençoados, estamos aprendendo, estamos tendo a presença do Senhor, a unção desce, ó quão bom e suave é que os irmãos vivam a união. Isso são as bênçãos para quando a gente está se congregando. Agora, quando eu paro de congregar, aí vem consequências, vem problemas, que é o que a gente vai falar aqui, são vários. Ficamos vulneráveis às astutas ciladas do inimigo, né? Perdemos a comunhão com os irmãos, deixamos de participar da ceia. Olha que coisa, destaque isso para o seu aluno. Jesus disse que aquele que não come e que não bebe do seu sangue, não come da sua carne, não tem comunhão com ele. Quantas pessoas não estão indo mais para a igreja, não participam da ceia, não estão nem aí, estão perdendo a comunhão com o próprio Deus. Entende? Olha o perigo que é não congregar. Você fica fora da cobertura espiritual, você perde a oportunidade de ofertar e dizimar na casa do Senhor. A Bíblia diz, traz o dízimo para que o próprio Deus diz, traz o dízimo para que eu repreenda o devorador, o migrador, o ceifador e o destruidor. Quando você não leva o dízimo, você perde essa promessa de Deus. Olha que perigo, meu irmão. Olha, o próprio Deus está repreendendo, é uma casta de demônios que é próprio Deus que repreende, é o próprio Deus que manda embora. E se você não está participando ali, você perde essa bênção de Deus de te livrar do devorador, do migrador, do ceifador e do destruidor. Então pense nisso, olha que perigo é. Muitas pessoas dizem, eu não vou para a igreja mais não, vou ficar em casa. Aí você perde a oportunidade de dizimar, de ofertar, e é para a sua edificação, porque Deus não precisa do seu dinheiro não, meu. Deus é o dono do ouro e da prata. Você dando ou não, Deus já está do jeito dele, ele provê, ele faz existir. A igreja não vai morrer porque você não deu oferta e não deu dízimo não, porque o Senhor dá outro jeito e levanta. O prejuízo é todo seu. É você que está perdendo longe do Senhor sem entregar o dízimo. Não há ali sobre você uma cobertura espiritual de um pastor. Olha quantas consequências terríveis de quem não congrega.
de quem não tem prazer em ir para a casa do Senhor, de quem troca a casa de Deus por qualquer coisa. Preste atenção, meu. Então, se você está nessa situação, destaque isso para o seu aluno. Volte correndo, se congregue de novo, peça perdão, se reconcilie ao corpo de Cristo, para que a bênção seja sobre sua vida também. Olha só, deixamos de participar dos cultos, deixamos de evangelizar, deixamos de nos edificar, ficamos sem um pastor que vela pelas nossas almas, que é o nosso guia. Sobre o pastor existe uma autoridade diferenciada, ele é o anjo da igreja, meu. Quando o pastor coloca a mão sobre a sua cabeça, quando um pastor ele libera uma bênção no mundo espiritual, aquilo tem um peso muito maior. E às vezes as pessoas não estão nem aí, ó. Vamos para a igreja nada, vamos lá nada, eu não preciso de pastor, eu mesmo oro, eu mesmo dobro meu joelho. Ei, você precisa de pastor sim. Sobre ele existe uma autoridade de ser seu guia, sobre ele existe uma autoridade de ser o seu líder espiritual. É ele que vela pelas suas almas, é ele que cuida de você, que dobra o seu joelho, que te ajuda em oração. A palavra liberada por ele tem autoridade. Se você for ver lá no início, destaque isso para o seu aluno. Moisés, ele falava com Deus face a face. Ele encontrava com o Senhor ao ponto do seu rosto ficar iluminado, tamanha glória. Ele teve as oportunidades ímpares de falar com Deus, mas na hora de abençoar o povo, quem abençoou o povo foi Arão, que era o sumo sacerdote. É lá que você vai ver Arão abençoando o povo de Israel. É ele que tem autoridade de sumo sacerdote. Veja que não foi Moisés que liberou uma palavra de bênção sobre o povo, não. Foi o próprio Arão, sumo sacerdote, porque sobre ele que Deus colocou a autoridade de abençoar, de fazer a ligação do povo para Deus e fazer a ligação de Deus para o povo. Então, sobre o pastor é uma autoridade diferenciada. E quando você está fora, você perde isso. Então destaque isso para o seu aluno. Mais um, ficamos sem um pronto-socorro. Existem situações que em casa você resolve. Às vezes uma gripe, uma dor de cabeça, você mesmo resolve. Mas existem situações que quando aperta você precisa ir para uma emergência. Não é assim? Na nossa saúde, na nossa vida cotidiana, a mesma coisa é a igreja. Muitas pessoas, não, estou tranquilo, eu mesmo me cuido. Mas quando o bicho pega, quando o inimigo afronta, quando o inimigo vem com artilharia pesada contra a sua vida, você sozinho não dá conta não. Você precisa de reforço, de pronto socorro espiritual, para que outros irmãos orem por você, para que o pastor libere uma bênção. E quando você não vai, você perde isso, né? Aí, quando você perde reunião, perde as bênçãos espirituais. É impetrado bênção apostólica, é impetrado bênção na pregação. Você perde o batismo no Espírito Santo, que às vezes o Senhor renova na igreja, e você está fora, porque lá na igreja primitiva, eles estavam reunidos no cenáculo, e foi eles reunidos que o Espírito Santo batizou. Se alguém estivesse fora, tinha perdido. Entende? Perdia a bênção espiritual. A mesma coisa, se você tem algum problema, está em alguma coisa, né? Alguma situação de pecado, você se reúne na igreja, você pede perdão, você confessa o seu pecado, que é aquele que confessa e deixa. Eu vou confessar em casa para quem? Para a parede? Você sozinho em casa, você vai confessar para onde? Não tem. Então você perde a oportunidade de pedir perdão pelos seus pecados, que tem que ser feito na congregação. Você tem que confessar seus pecados ali, para que o pastor possa liberar uma palavra de perdão, orar por você, e aí quem confessa e deixa, alcança misericórdia. Então quem não vai para a igreja ainda perde a oportunidade de ser perdoado, de pedir perdão conforme a palavra fala. Então veja, as consequências são terríveis para um cristão que não tem mais a vontade de se congregar.
Então destaque isso para o seu aluno e vamos buscar, se for necessário, faça uma oração aí para o aluno que está com dificuldade, que está desanimado, para que Deus renove ele volte a se animar em se congregar e fazer parte de uma igreja, porque é fundamental. Não dá para viver uma vida cristã em casa. Não dá para viver uma vida cristã ouvindo culto no rádio, na televisão. Você precisa desse ambiente que é preparado e separado por Deus para que as bênçãos venham sobre a sua vida, para que você tenha a oportunidade de desenvolver sua vida cristã. Destaque para o seu aluno. Aí depois vem, por que alguns abandonam a igreja? Né? Então é a mesma coisa que a gente falou lá na introdução desse capítulo. Por que alguns abandonam a igreja? Primeiro, porque tira o foco do Senhor. Segundo, porque eles colocam o foco nos homens. Ah, o irmão não falou comigo. Ah, o irmão traiu, o marido traiu a esposa dentro da igreja, a esposa traiu o marido na igreja, a igreja não serve para nada, a igreja é uma confusão. A pessoa vê o erro do outro e sai. Ah, não, eu me cansei, eu me decepcionei, a igreja só tem pessoa que faz um monte de coisa errada. Ei, meu irmão, a igreja é reunião de pessoas falhas. Se você botar o olho na pessoa, vai dar problema, claro que vai. Você se decepciona, ali não é um clube, ali é uma igreja, sabe? Existem pessoas com falha, mas ali existe um Deus que conserta as falhas de quem se arrepende. Então, você precisa entender que isso não é motivo para abandonar a igreja, mas infelizmente é o que as pessoas fazem. Ah, quantos crentes têm desviado? Você olha assim para ele, mas eu era da igreja, eu cantava, eu era professor da escola bíblica, mas o que que houve? Ah, não, porque eu ouvi o pastor lá, falou uma coisa que eu não gostei. Ah, porque o irmão traiu a esposa lá, eu vi um escândalo e não gostei. Meu irmão, o foco é Deus, o foco é Cristo. Não é isso daí, não é motivo, porque isso é o que? Conversinha e cilada e astuta cilada do inimigo. O inimigo laça a pessoa e diz aí, tá vendo? Não vale a pena não. Ó, todo mundo errado aí, você fica vindo pra cá, fica em casa e tal. Isso é astuta cilada do inimigo. Uma brasa fora do braseiro, ela esfria e apaga. Mas quando você está dentro do braseiro, o Espírito Santo sopra o vento ali, aquele fogo pega, lembra? É no altar que o fogo arde continuamente. Então, se você está fraco, se você está desanimado, precisa ir na igreja para renovar as forças. E aí muitas pessoas abandonam a igreja porque tiram o foco de Deus e foco da adoração ao Senhor e começam a olhar as outras pessoas. Aí começa a achar que é perseguido, que as pessoas não gostam da família dele, porque não dão destaque para o seu nome. E é interessante que aqui eu gostaria de destacar dois motivos que o nosso comentarista trouxe. Porque não amam a igreja que pertence e porque os prazeres do mundo os sufocam. Olha que coisa. Ele dá vários motivos aqui, né? Porque prefere estudar outras pessoas do que o pastor, porque a amizade dos irmãos não tem valor. E aí você pode destacar para o seu aluno esses motivos, mas eu gostaria de destacar dois aqui. Primeiro, não ama a igreja que pertence. A Bíblia diz que o amor tudo suporta. Já começa por aí. Então, se você ama alguém, você ama a igreja, você precisa suportar os erros da igreja, os erros das pessoas que estão ali dentro, porque as pessoas falham com a gente, mas nós também falhamos com as pessoas. Então entenda que você não é vítima do erro do outro, porque alguém foi vítima do seu erro também. Então todos nós temos falhas em uma área ou outra, sempre deixamos a desejar. Então isso não pode ser motivo que eu deixe de me reunir e louve ao Deus que eu estou servindo, porque eu faço parte da eclésia, o grupo chamado para fora, o grupo que fala das coisas de Deus. E uma das coisas que Deus faz justamente é converter o pecador, é transformar aquele que está no erro. É por isso que eu preciso estar ali dentro, para eu poder ter reconciliação, eu poder liberar perdão. E aí quando eu me reuni com aquele meu irmão que me fez mal, eu libero perdão, o Senhor derrama da unção, a gente se renova e eu preciso estar ali.
Mas quando eu não amo, o que acontece? Eu não suporto. Então eu preciso entender que eu preciso amar a igreja que eu estou. Eu vou me pedir ao Senhor uma direção e o Senhor me colocou naquela congregação ali. Eu preciso amar os irmãos que estão ali. Eu preciso amar o pastor que está ali. Não confunda isso com afinidade. Que existem pessoas dentro da igreja que você se dá melhor, outras você só vê às vezes. Que ele está falando aqui amar no sentido genérico de viver bem com todos. Mas claro que existem pessoas que são mais próximas de você, que têm mais afinidade. Mas numa igreja grande, você precisa entender, vai ter pessoas que você vai conhecer ali, você ama, então você tudo suporta, por causa daquelas pessoas. Então amar é o que a Bíblia diz, que o amor tudo suporta, tudo crê, tudo espera. Então destaque isso para o seu aluno. Quem ama a congregação, ela suporta e vive ali, mesmo com o erro das pessoas. E depois, porque os prazeres do mundo os sufocam. Olha que interessante, lá na parábola do semeador, Jesus falou sobre isso. Jesus disse que a gente prega a mensagem, ela dá raiz, mas os espinhos, sufocam. E os espinhos justamente são o quê? Os prazeres mundanos. A pessoa começa a colocar os prazeres da carne, a soberba da vida, a concupiscência dos olhos na frente da adoração ao Senhor, do prazer de estar na casa do Senhor, do prazer de servir ao Senhor de forma santa, de ter o sacrifício vivo no corpo para fazer o culto. Então o que acontece? Muitas pessoas largam a igreja, abandonam a comunhão, por quê? Porque eles querem viver no pecado que a igreja combate. Então começa a ficar chato, porque o pastor vai olhar para você e vai dizer: olha, meu irmão, esse jeito que você está vivendo está errado, se conserta. E as pessoas não gostam de ser criticadas. Elas querem adorar a Deus e fazer o que tem os desejos da carne junto, mas uma igreja lavada e remida pelo sangue de Cristo não permite e não deixa que a pessoa fique em pecado dentro dali. Ele vai sempre exortar, ele vai sempre falar que aquilo está errado, e aí para a pessoa aquilo fica chato, porque ninguém gosta de ser criticado. Então num ambiente onde não deixam, onde não aceitam a sua forma de convivência, de viver, fica um ambiente ruim. Então o que a pessoa faz? Vai embora. Ou então ela vai buscar igrejas que aceitam a forma dela viver. Por isso a gente vê várias igrejas aí hoje em dia que não seguem a palavra do Senhor, que toleram coisas que a palavra do Senhor é claramente contra. Para quê? Para que a pessoa tenha a ilusão que está na igreja, que está adorando a Deus e está vivendo no seu pecado. Isso não é possível. Então a gente precisa destacar isso para o nosso aluno, né? Que muitas das vezes o prazer da carne, do mundo, sufoca, mas quando na verdade nós somos o quê? Justamente o povo que foi retirado do mundo, né? Chamados para fora, porque justamente não querem viver como o mundo vive. Então os prazeres mundanos é que fazem muitas das vezes a pessoa abandonar a igreja. Aí o que ele faz? Ele bota um monte de defeito. Ele diz que a igreja não serve, que a igreja é chata, que o pastor persegue, que o pastor é isso, que os irmãos fazem um monte de coisa errada e que ele prefere viver na casinha dele, que ele não magoa ninguém, que ele não faz nada errado, mas ele vive ali com aquela formazinha errada dele de viver e vai empurrando. E o que vai acontecer? Quando Jesus vier buscar a sua igreja, ele não vai fazer parte, porque ele não está participando da igreja que Cristo vai buscar, da noiva de Cristo, do corpo de Cristo, porque ele abandonou pelos prazeres do mundo. Ele quer viver naquilo que ele gosta de fazer e começa a arrumar desculpa para não ir para a igreja. Então destaque esses dois aqui para o seu aluno. Capítulo 2.3, aprendendo com o exemplo de Jesus. Olha aí, o nosso comentarista vai dizer que era costume de Jesus. Costume é uma coisa que você faz todo dia, é hábito, não é uma coisa esporádica. Então era costume de Jesus estar nas sinagogas para a leitura da palavra. Seus discípulos e Jesus estavam diariamente nas rotinas da sinagoga, eles estavam
Lembra que eu falei? Mesmo nas sinagogas que não gostavam de Jesus, mesmo nas sinagogas onde as pessoas que lideravam não aceitavam Jesus, mas mesmo assim ele ia, porque era o templo, era o lugar separado para falar as coisas do Pai. Então, a gente precisa aprender com o exemplo de Jesus. Jesus foi ao templo para ensinar. Jesus, com 12 anos, estava entre os doutores do templo. O templo, Jesus chama de minha casa. Ele zelava pelo templo da igreja, expulsando aqueles que estavam bagunçando a casa do Senhor. Os discípulos de Jesus andavam pelo templo, tanto é que é Pedro e João, quando estão indo para o templo, estão indo para a sinagoga, estão indo louvar e adorar o Senhor, que eles encontram aquele coxo na porta e faz um grande milagre na vida daquele homem, dizendo que não tinha ouro nem prata, mas o que ele tinha eles davam, que era a presença de Deus. E aí ele liberou uma palavra e aquele homem foi curado. Que hora? Quando ele estava indo para o culto. Por isso a gente precisa aprender com Jesus e seus discípulos. Hoje nós somos discípulos de Cristo, precisamos aprender com ele. Tudo Jesus fazia, passava pelo templo, passava pela sinagoga. Jesus tinha prazer de ir lá, mesmo com os defeitos, mesmo com o pessoal perseguindo. E é assim que a gente precisa ser. Entende? Então, esse a gente precisa destacar. É no culto cristão que a igreja invisível se torna visível. É lá que as pessoas do mundo veem a gente se reunir. É lá que a pessoa do mundo tem um referencial. Pergunta quando eles apertam, quando eles passam sufoco, para onde eles vão? Procura uma igreja, vai numa igreja, porque é a referência que eles têm. Então a gente precisa manter essa referência para o mundo, para que eles possam ver Cristo em nós e ter a vida transformada dentro da igreja. Então a gente precisa destacar para o nosso aluno. E a gente finaliza aqui, eu ensinei que o culto não é para o homem, mas sim para o Senhor. Quando eu penso nisso, quando eu presto atenção nisso, quando eu fixo que o meu foco é Deus, os defeitos da igreja passam totalmente despercebidos. Eu vou continuar indo, eu vou continuar me reunindo com os meus irmãos, mesmo que tenha tido problema, mesmo que tenha defeito, mesmo que eu tenha dinheiro, mesmo que eu não tenha, mesmo que eu esteja bem, mesmo que eu tenha mal. É uma oportunidade que eu tenho para me reunir, louvar o Deus Todo-Poderoso, que eu confesso como meu único e suficiente Salvador. Então, independente de qualquer coisa, a igreja é o local que eu preciso ir para louvar e engrandecer o Senhor de forma espontânea, de forma eufórica, de forma animada, de forma vigorosa, e dizer que só o Senhor é Deus, que eu estou ali por prazer, independente das circunstâncias. É aí que a gente muda a história, é aí que Deus se agrada da nossa caminhada, e esse é o culto racional. Independente das minhas emoções, independente daquilo que fizeram comigo, independente das crises existenciais da igreja, eu continuo indo lá para dizer que só o Senhor é Deus, para louvar e engrandecer o nome do Senhor, para dar testemunho, para orar, para evangelizar, para trazer missões, para dizimar, para ofertar. Então é isso que eu preciso destacar para os nossos alunos entender, que o culto não é para mim, não é para o pastor, não é para o meu irmão, é para o Deus Todo-Poderoso. Então foque nisso, que você vai conseguir viver a sua vida cristã sempre se congregando e estando envolvido na presença do Senhor, na casa do Senhor. Amém? Então destaque isso para o seu aluno, lembre-se disso, a tenda da congregação, aonde Deus reúne, aonde Deus chama. A gente lembra daquele episódio de Moisés, Arão e Miriam, onde Arão e Miriam falavam mal de Moisés. Quando Deus chama, ele chama os três e diz: vá para a tenda da congregação. Ele reúne toda a igreja lá, todo o povo, e exorta Miriam e Arão para dizer que eles tinham que ser submissos a Moisés, e a Miriam é tomada de lepra, e você conhece essa passagem. Mas foi aonde? Na tenda da congregação. Então, por isso é importante, é na tenda da congregação, é na congregação aonde o Senhor ele tem a sua presença, aonde ele derrama da sua Shekinah, aonde ele exorta, aonde ele edifica, aonde ele cura. Então, por isso é importante nós estarmos sempre congregados. Não deixe, destaque isso para o seu aluno, não deixe nada
fazer você abandonar a igreja, perder o ânimo de se congregar, porque é ali que a presença de Deus se manifesta de forma plena. Então destaque isso para o seu aluno. E agora a gente vai para o capítulo 3, já finalizando a nossa aula aqui, onde ele vai dizer que nós devemos oferecer um culto racional. Serviço de Deus, isso é adoração, tá? Fazer as coisas para Deus é adoração. O culto racional ou espiritual está sendo trocado por um culto sentimental. Olha aqui. Um dos grandes motivos da igreja ter problema, das pessoas se desviarem, é justamente isso aqui. O culto racional que eu tenho que manter e lembrar que eu estou indo ali por causa de Deus, que eu estou indo ali porque tem uma cobertura espiritual. Isso é a razão que está me falando, é o meu raciocínio, que eu preciso abrir mão dos prazeres carnais para estar ali, que o meu corpo é um sacrifício vivo. Quando eu pego todas essas características e deixo de lado e coloco a minha emoção, aí a gente tem problema. Por quê? Porque se eu colocar a minha emoção, eu vou começar a ver que as pessoas não me dão um sorriso. Eu vou começar a ver que as pessoas não gostam de mim. Eu vou começar a ver que eles não me dão oportunidade. Aí eu vou ficar triste. Aí eu vou ficar magoado. Aí eu vou ficar com orgulho ferido. Aí o que eu vou dizer? Que o irmão não presta, que as coisas não estão boas, que ninguém gosta de mim. Porque as minhas emoções estão magoadas. Porque um dia alguém fez alguma coisa e eu fiquei triste e magoado. Porque estou trocando o culto racional pelo culto sentimental. E quem anda pela emoção dá com a cara no chão. Esse é o grande problema. Quando eu tenho culto racional, eu preciso entender que independente de qualquer coisa, eu estou indo ali para louvar e engrandecer o nome do Senhor. Mas quando eu trago para as emoções, aí começa as picuinhas. Aí começa, não falou comigo, eu não vou mais. Não me deu um abraço, eu não participo mais desse departamento. Não colocou meu nome na faixa, eu não apareço. E não sei o que. E aí começa a criar um monte de desculpa. Por quê? Estou sendo guiado pelas emoções. Aí o nosso comentarista vai dizer que racional é o que procede da razão, que se baseia no raciocínio com entendimento dotado de inteligência. Quando eu olho o culto com raciocínio, eu vou lembrar do que a palavra diz, que a minha luta não é contra a carne nem contra o sangue, mas contra os principados e as potestades. Então o que eu vou pensar? Poxa, meu irmão, ele me magoou, não é culpa dele. É que ele, por algum momento, ele foi setado, ele foi guiado pelo Espírito que não provém de Deus e aquilo ali fez mal para mim. Mas eu boto na minha razão, na minha inteligência, que aquilo ali vai passar, que eu tenho que orar por ele, que Deus vai repreender aquele espírito que fez isso com ele, e que aquilo não pode fazer mal a mim. Eu boto a minha razão para funcionar e deixo as minhas emoções de lado. Abro mão dos meus sentimentos e presto o meu culto racional e continuo indo ali dizendo que amo meu irmão, que trabalho para Deus. E aí sim, é o culto racional, com entendimento e com inteligência. E aí o capítulo 3.1 vai dizer que o culto deve ser racional, sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. O culto racional está fundamentado na palavra. O primeiro passo é esse. Aí você começa a lembrar, Deus gosta da união, é sobre a união que vem a unção. Minha luta não é contra a carne nem sangue, o meu irmão tem falha, o meu irmão tem problema, não é isso? Então eu vou prestar atenção no que a palavra diz e vou continuar. Eu lembro do salmista, que é melhor um dia dentro da casa do Senhor do que 1000 fora, que é melhor estar na porta do Senhor do que estar na tenda da iniquidade, que o salmista pediu uma coisa e vai buscar, que é morar na casa do Senhor por todos os dias, que certamente a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias, e eu habitarei por longos dias. Na onde? Na casa do Senhor. Então eu começo a trazer isso à minha mente, e aí eu continuo mostrando o meu culto. Isso é o raciocínio baseado na palavra. Então o culto tem que ser baseado na palavra. O evangelho é simples, ele deve ser compreendido, acessível a mais inculto e iletrados da congregação. O culto, sacrifício vivo, santo e agradável a Deus é para todo mundo participar, né?
Então, os louvores tem que ser para todo mundo cantar. Não adianta a pessoa cantar um hino que só ela sabe. Tem que participar todo mundo. Não adianta eu ir lá pregar com termos do seminário, com termos teológicos rebuscados e as pessoas não participar, porque aquilo ali vai dispersar. Então eu preciso entender que o evangelho é simples. Jesus pregava com parábolas, meu irmão. Jesus pregava com as coisas do dia a dia, para que todo mundo pudesse entender e aquilo pudesse fazer efeito. Então destaque isso para o seu aluno. O culto tem que ser santo, com reverência, né? A gente tem que ser agradável. Aquilo ali tem que ser do fundo do meu coração. Eu tenho que fazer sem fingimento. Eu tenho que adorar a Deus espontaneamente. O seu jeito de adorar, cada um tem o seu. Tem uns que é mais quietinho, tem uns que é mais espalhafatoso, tem uns que falam mais, tem uns que falam menos. Mas tem que ser do fundo do coração, tem que ser sincero, porque o Senhor vê o coração. Lembra lá da viúva pobre? Deu 2 moedinhas, o Senhor falou, aquela me deu mais do que todo mundo, porque ela me deu conforme o seu coração, de todo o seu sustento. Então a gente tem que destacar isso para o nosso aluno. O culto é sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Deus não gosta de fingimentos, de máscara. Muitas pessoas vão para a igreja e se preparam como se fosse um ator, uma cena, e faz um monte de coisa, e bate pezinho, e tal, mas aquilo ali é só para impressionar os homens. Era isso que os escribas e fariseus faziam, botava roupas longas, sentava na frente das igrejas, nas primeiras cadeiras, para aparecer e ter mais destaque, mas o coração estava longe de Deus. Então o culto perfeito, agradável ao Senhor, sacrifício vivo, é um culto verdadeiro, espontâneo. É isso que a gente precisa apresentar. Um culto racional é um culto espontâneo. Naquele dia eu faço para o Senhor o que eu consigo fazer de melhor. É espontâneo, é natural. Talvez em um dia você está mais assim, você consegue dar um glória mais baixo. Tem dia que você só dá o glória por dentro, mas tem dia que você está melhor, você faz melhor para fora. Depende do jeito que você está, mas independente da forma, tem que ser o quê? Sincero, porque é assim que o Senhor agrada. Tenha reverência na casa do Senhor. Você vai para louvar e engrandecer o nome do Senhor. Muitas pessoas vão para a casa do Senhor, ficam em celular, ficam conversando, levanta, sai, vai ali, bebe água, volta. Não tem reverência, não tem sossego, não tem destaque. Você não vai para um fórum diante de um juiz e fica mexendo no celular. Você não vai para uma audiência e toda hora fica saindo para beber água no banheiro. Você não vai para uma audiência e fica ali conversando com o vizinho do lado. Você presta atenção, você mantém a ordem e a decência. E para Deus é a mesma coisa. O Senhor é santo, Ele é puro, Ele zela, Ele percebe. Então a gente precisa estar concentrado, a gente precisa ter esse destaque. E conforme o culto acontece, o nosso comentarista vai destacar que esse culto é um termômetro para a gente saber como é que está o grau de espiritualidade daquela igreja. Se a igreja tem reverência ao que está acontecendo, se a igreja participa, se a igreja tem prazer em ler, se a igreja tem prazer em estar na casa do Senhor, e aí aquilo ali mostra o grau de intimidade com Deus e a vida cristã e espiritual daquela igreja como está. Você vai em muitas igrejas aí para fazer o culto, você não consegue ouvir nada, prestar atenção em nada, porque é um desassossego só. As pessoas ficam se mexendo, falando, conversando, e isso tira a concentração toda, e o Senhor não habita na bagunça, nas coisas erradas. Então a gente precisa destacar isso para os nossos alunos. Aí vem o capítulo 3.2, Deus está à procura de verdadeiros adoradores, né? Então a gente precisa entender que Deus não está procurando adoração forçada, coagida. Por isso Ele deu o livre-arbítrio. Quando você vai para a casa do Senhor, vá de boa vontade, vá espontaneamente, vá para fazer o seu melhor. Mas o seu melhor não é tão grande quanto o outro faz, mas o seu melhor simples é o que Deus recebe. E muitas pessoas vão para a casa de Deus fazer coreografias, fazer encenações, crente que porque os homens estão aplaudindo, coisa linda, que talento, que coisa, e o Senhor está falando, mas está longe de mim, isso aí é só para ele ser aplaudido, para que as pessoas falem dele.
mas isso aí não é sincero para mim. Então a gente precisa estar entendendo que Deus procura quem o adora em espírito e em verdade. Porque quem adora em espírito e em verdade, ele faz sempre. Ele não é só um momento, ele não é só uma emoção. Ele pode estar onde for, ele pode estar em que momento for, passando pela situação que for, ele continua adorando e louvando ao Senhor. Você pode perceber, essas pessoas que fazem muito espalhafatosa, muita cheia de coisa, muitos destaques, muita cena, preste atenção nessa pessoa quando o bicho pegar com ela. Quando ela estiver passando por uma luta, por uma dificuldade, observe esse comportamento dessa pessoa. Geralmente quem faz muita graça, quando o bicho pega, ele sai. Ele desanima, ele não quer fazer mais. Entende? Então, aquela pessoa que é mais simples, que está ali sempre, ele pode estar numa boa fase ou numa péssima fase, ele vai continuar louvando e adorando ao Senhor do mesmo jeito que ele estava na fase boa e na fase difícil. Mas geralmente a pessoa que vai ali por causa de expressões, por causa de muita coisa, quando a situação aperta, ele sai. Você quer ver o cristão de verdade, você quer conhecer o crente de verdade, observe como ele atua, como ele adora na hora do aperto, na hora das aflições, nas horas das lutas. Aí você percebe como é que funciona. Lembra os apóstolos? Tomaram chibatada, tomaram coisa, aí quando o sumo sacerdote falou: olha, eu bati em vocês, não quero mais fazer isso não, faz o seguinte, é só não falar de Jesus e tá tudo certo, vocês não vão passar por mais nenhuma situação. Aí se levanta Pedro e diz: é melhor obedecer a Deus do que os homens. E aí nós vamos continuar falando que Jesus mandou falar, independente de vocês nos perseguir ou não, nós vamos continuar fazendo o que ele mandou. Aí são crentes de verdade. E aí o que acontece? Quando eles saem do templo, eles saem eufóricos, louvando e agradecendo a Deus, porque foram dignos de apanhar por causa do amor de Cristo. Eles apanharam porque estavam cumprindo a missão de Cristo. Então aquilo foi motivo de alegria. Eles continuavam sendo os mesmos discípulos, os mesmos apóstolos, de que quando estava com Jesus, na boa, e quando estavam lá passando sufoco. Isso é o crente de verdade. Ele está alegre mesmo na luta, mesmo na circunstância ruim. Ele continua falando que Jesus salva, cura, liberta, leva para o céu, que vale a pena ser crente, que Deus tem poder, que Deus vai mudar a história. Na hora certa as coisas vão mudar. Então ele continua postando e mantendo a sua posição de cristão. É na hora do aperto que a gente vê quem está e quem não está com Deus de verdade. Então destaque isso para o seu aluno aí. E aí a gente vai pro capítulo 3.3, onde vai dizer: só ao Senhor adorarás e só a Ele prestará culto. Faz parte do culto racional, que nesse tópico nós estamos falando do culto racional. A gente entender que o foco da adoração é só Deus. Esse verbo adorar, ele só encaixa para Deus, meu. As outras coisas a gente ama, as outras coisas a gente gosta, as outras coisas você tem prazer, mas adoração, esse verbo é só específico para Deus. O cristão, ele precisa guardar esse verbo só para o Senhor, porque quando eu boto Deus em adoração, eu estou cumprindo o mandamento: só o Senhor adorarás. E aí você adora a Deus, as outras coisas ficam abaixo. Então você tendo as outras coisas ou não, você continua adorando a Deus. Mas se eu troco os verbos, eu coloco outras coisas acima de Deus. Por exemplo, tem gente que diz: eu amo a Deus e adoro minha esposa. Aí quando você inverte, o que acontece? Você coloca aquela situação maior. Então se a sua esposa está em casa, você adora a esposa, você fica em casa. A Deus espera um pouquinho. Então você não pode inverter os verbos. Então você tem que entender, a adoração é sempre a Deus. Você adora a Deus, você ama pessoas e você gosta de coisas. Quando a gente bota esses verbos numa escala, você entende que Deus vai estar sempre em primeiro, porque a adoração é maior do que amor e é maior do que gostar. Esse verbo é principal, adorar. Ele é mais forte.
Então, e esse verbo eu deixo só para Deus. Então, destaque isso para o seu aluno. Fale que a gente precisa aprender a adorar somente a Deus. As outras coisas ficam em segundo plano. Quem faz isso não abre mão da casa do Senhor, não abre mão de estar na presença do Senhor por causa de outras coisas. Quantas pessoas não são assim? Ele vai para a igreja de carro, ele tem dinheiro, tá tudo bem. Aí um dia a crise chega, ele perde o carro, ele perde o dinheiro, fica mais pobre, aí não tem dinheiro. Aí ele começa, hoje eu não vou não tenho carro para ir. Hoje eu não vou não tenho ônibus para ir, mas ele tem as pernas, ele tem a bicicleta, ele pode ir andando, ele pode pegar uma carona. Mas se ele colocar o foco em Cristo, a adoração, ele vai esquecer os problemas e vai. Tem gente que é assim, quando o marido está tudo bem, quando a família está tudo bem, aí ele vai para a igreja todo animado, segura a mão de todo mundo, chega lá no culto, chega cedo, adora e fala e acontece, aí a esposa vai embora, não vou mais não, minha esposa me abandonou, me traiu, larguei, mas esquece que a adoração é para Deus. Então é só a Ele que nós precisamos adorar, porque Ele é o único que é onisciente, onipresente e onipotente. Então a gente precisa entender e colocar Deus nesse destaque. Quando eu faço isso, quando o foco está em Cristo, quando eu adoro a Deus único e exclusivamente, as outras coisas tudo supérfluo. Tendo dinheiro ou não tendo, eu continuo adorando ao Senhor. Tendo esposa ou não tendo marido, continuo adorando ao Senhor. Tendo família ou não tendo, continuo adorando ao Senhor. Tendo isso ou aquilo, continuo adorando ao Senhor. Estando saudável, estando doente, continuo adorando ao Senhor. Deus, Ele é soberano, Ele é digno de culto em qualquer situação, porque Ele é o único ser digno de ser adorado. Jesus Cristo é de eternidade a eternidade, Ele é o Todo-Poderoso, Ele é onisciente, onipotente, onipresente. Só a Ele daremos culto, só Ele é digno de todo o nosso louvor, de toda a nossa adoração. Então, independente das circunstâncias, quando eu adoro ao Senhor, eu presto meu culto racional a Ele, vou ter prazer de estar na casa do Senhor, ter prazer de congregar com Ele, ter prazer de fazer a sua obra, independente das circunstâncias que eu estou vivendo. Então, muitas das vezes, o cristão ele desanima porque ele não faz isso aqui, coloca Deus em primeiro lugar. Então, ele está passando por luta, por situação, ele desanima de ir no evangelismo, ele não quer ir mais num ar livre, ele não quer mais ir num ponto de pregação, ele não quer mais ir no culto de doutrina, ele não quer mais participar de consagração, culto de libertação. Por quê? Porque ele está colocando Deus em segundo plano. As coisas circunstanciais ele está botando em primeiro lugar. Então a gente precisa destacar para o nosso aluno, que é para a gente continuar colocando somente Deus no lugar da adoração. Então, destaque isso para o seu aluno e a gente conclui, dizendo que nós devemos oferecer a Deus o quê? Um culto racional, tudo isso que foi falado, ser sacrifício vivo, colocar em primeiro lugar o Senhor, somente a Ele adorar, procurar se esforçar para estar em todos os cultos, fazer da melhor maneira, quando for, fazer espontâneo, fazer natural, fazer de fundo do coração, em sinceridade, da sua melhor maneira, para que Deus receba. Amém, meu? Então destaque isso para os seus alunos, aqui a gente encerra, A gente precisa destacar a relevância que é essa lição para os nossos alunos, para que eles estejam sempre prontos, a sempre estar pronto para ir para a casa do Senhor, ter prazer em se congregar, em participar e a cada dia apresentar um culto racional ao Senhor para a honra e glória do nome dele. Amém? Então que você tenha uma aula abençoada, que você possa usar tudo que nós falamos aqui, tudo que foi anotado, tudo que foi falado, para junto com o Espírito Santo, você poder despertar no seu aluno aí o desejo a cada dia de participar mais da igreja, se envolver mais com as coisas do Senhor, participar mais da presença de Deus, oferecer a cada dia um culto melhor ao Senhor, um culto racional, um culto agradável, independente das circunstâncias que nos cercam. Deus sempre será o único digno a ser adorado para a honra e glória do nome dele. Amém? Então destaque isso para o seu aluno, que Deus te abençoe, uma boa aula, e assim nós estamos encerrando aqui para a honra e glória do Senhor. Amém? Deus abençoe.